Olá, pessoas aqui do curso Jovem Produtor Audiovisual. Meu nome é Marcos Kligman. A aula de hoje a gente vai começar a falar sobre a história do cinema. A gente vai começar a ver de onde que surge essa coisa do cinema e eu volto bem para trás, bem no passado. Bom, quando começa a história do cinema, tá, gente? Aqui eu faço uma piada, claro, mostro o Big Bang, mas por que me interessa mostrar o Big Bang? No começo não fez-se a luz. No começo não fez-se a luz. A luz começa aqui, ó, na era da reionização. Todo o período anterior eram as eras negras, as Dark Ages. Depois, quando a gente começa a reionização, a gente tem a luz. Ou seja, o que a gente tem que saber? A primeira coisa que a gente tem é o tempo. O tempo já existia, a luz veio depois. Então, para nós, a narrativa é mais importante. Olha aí, bem marcadinho aqui, o momento onde a gente começa com a ionização. Tá, mas quando surge a arte, professor? Fez a brincadeira que o tempo surge antes da luz. Aqui a gente vai correr para Homo habilis há mais ou menos 2,4 milhões de anos. Olha a cara do sujeito. É uma reprodução a partir do crânio dele. Pode estar equivocado. Mas esse cara, ele já tinha ferramentas, esse cara já tinha uma certa cultura, a gente já entende. Ele enterrava seus mortos, tá? Ou seja, aqui já temos um ser humano, ok? Olha só toda a produção que ele faz. Ele é um ser fantástico. Não pode dizer que ele é um animal, ele é um ser humano. Tá? Olha o detalhe dessas ferramentas. Ou seja, nós seres humanos já sabemos fazer ferramentas desde nosso surgimento. Não é que o ser humano vem do nada e aí ele começa a fazer ferramentas. Quando a gente já surge com cultura, a gente já surge com música, com dança, com todas as coisas que não ficaram registros, mas a gente sabe que a gente já conseguia esculpir material, a gente já tinha ferramentas, já tinha um princípio de mitologia, a gente não sabe, estamos chutando, tá? E aqui, eu quero mostrar para vocês isso aqui, porque todas as escolas mostram isso aqui para nós. Qual é o erro dessa imagem? Eu vou dar uns segundinhos para vocês entenderem o erro dessa imagem. Primeiro, existe um erro de cladística, né? Mas aí é uma coisa de biologia, não vou entrar nesse assunto. Eu quero falar dos temas mais sociais. Vocês percebem como, à medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai ficando branco? Isso é assim mesmo que aconteceu? Então a gente tem que começar a questionar o nosso sistema educacional, porque ele sempre vai colocar a civilização, a tecnologia, como algo dentro de um padrão linear de evolução. Não é assim que acontece, tá? A gente não tem ideia dessa imagem, é uma imagem preconceituosa, certo? Bom, agora eu passo para esse senhorzinho, que ele foi meu professor da PUC, e ele me ensinou o seguinte, os 3 Fs. O que são os 3 Fs, gente? Fome, sexo e fasma. O sexo aqui, ele trocou para foda para caber na teoria dos 3 Fs. E aqui eu preciso dar um disclaimerzão. Quando eu falar ordem das coisas, eu tomei uma bronca de um professor de história, o Chico Marshall, porque eu estava com o entendimento equivocado até fazer as leituras novamente. Não é que uma coisa surge primeiro da outra, porque daí a gente começa a pensar, se a gente pensa que uma coisa surge primeiro que a outra, nessa lista de 3, a gente pode pensar que os antigos eram mais primitivos, que eles eram menos sofisticados. Então isso é um preconceito nosso. Quando a gente retrocede para o passado, a gente tem sofisticação, a gente tem a cultura dos povos ao longo da história sempre foi intensa, sempre foi riquíssima. O que foram mudando foram outros aspectos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui uma ordem que é sexo em primeiro lugar, não, alimentação em primeiro lugar, sexo em segundo lugar e fasma em terceiro lugar. Depois eu vou explicar tudo isso. Mas não é que uma coisa surge primeiro do que a outra. Existe um grau, uma escala de necessidade
que é conforme a ocasião, e uma aldeia, por exemplo, podia estar mais avançada num sentido ou num período de tempo estar com aquelas questões resolvidas, e uma outra com o mesmo ou maior grau de cultura, não existe isso, mas com um grau de cultura tão avançada quanto estar num outro estágio. Porque você vê, nós estamos no planeta Terra, tem alguns povos que estão numa condição material muito melhor do que a nossa, que estamos no Brasil. Assim como a do Brasil está muito melhor em condições materiais do que uma aldeia. Uma aldeia, não. Puxa, eu estou errando tudo, cara, é tudo preconceito. Do que uma outra cultura que esteja numa situação de guerra, por exemplo. Então, a gente tem que cuidar muito quando eu falar em ordem. Observem aqui essa pintura, essa parede, ela está um pouco gasta com o passar do tempo, mas a gente consegue isolar alguns elementos e a gente vê cenas de caça. São as cenas mais abundantes, as mais primitivas no sentido de ser necessário primeiro, não numa escala temporal, mas numa escala de urgência. A primeira coisa que o ser humano precisa é comer, né? Então, a primeira necessidade humana é a da alimentação. Por isso, as pinturas mais abundantes são de alimentação, porque elas são a base da pirâmide. A gente precisa primeiro da nossa alimentação. Olha aqui, isso aqui no Brasil, imagens lindas, tá? A gente vê animaizinhos com seus filhotes, e ali no canto superior de cima a gente já vê umas pessoas com um membro ereto. Então a gente começa a partir para a segunda, desculpa a resolução, não achei uma resolução maior. Vocês estão vendo cenas de sexo, é a segunda etapa, é a etapa do foda, do segundo F. Tá? Aqui, ó, também não achei, baixão da vaca, aqui a correção, eles fazem questão de colocar fala e vulva, não é necessário, mas quando a gente tem alimentação completa, a gente consegue pensar em sexo e reprodução. Não dá para reproduzir se a gente não tem, não dá para fazer reprodução se a gente não tem as necessidades básicas. Isso acontece também com os animais, gente. Animais em cativeiro que se sentem estressados não se reproduzem. E a terceira etapa, essa etapa aqui, é a do fasma, onde a gente encontra seres antropomorfos ou zoomorfos. Primeira coisa, a gente precisa comer. Comendo, estando bem alimentado, a gente pode partir para a segunda etapa, que é uma etapa de sexo. Depois que a gente consegue comer e transar com as nossas necessidades biológicas básicas, daí a gente começa a criar o mundo. Porque tudo que é básico, tudo que é animalesco, já está satisfeito. Só que o nosso animal tem outra necessidade, que é uma necessidade posterior, que é uma necessidade mais topo de pirâmide. Que nós temos uma imaginação muito grande, nós temos um cérebro muito grande. E é um cérebro que nasceu vazio. Por que nosso cérebro precisa nascer vazio? Porque nosso crânio é muito grande e na hora do nascimento, nossa espécie já é uma daquelas que tem maior quantidade de abortos espontâneos e morte no nascimento. Por que isso acontece? Porque a nossa cabeça é muito grande. O parto da mulher humana é um dos mais difíceis do mundo por causa do tamanho da cabeça. Então, a nossa cabeça precisou, para poder nascer, diminuir um pouco o tamanho, aumentar a eficiência e, por sua vez, a gente nasce meio que com menos instintos do que os outros animais. A gente nasce zerado. Os outros animais eles saem da barriga da mãe e já estão caminhando. Outros animais põem os ovos e abandonam. Os ovos têm que se desenvolver sozinhos. A programação de como se sobrevive, ela precisa ser aprendida, porque nosso cérebro nasce zerado. Uma das teorias é a teoria do buraco pequeno, pelo qual a gente nasce. Tá? Então a gente nasce zerado, tudo aquilo é aprendido. Isso nos dá muito medo, muito mistério, faz com que a gente não tenha as respostas para tudo, porque nos animais a resposta para tudo está nos instintos. Nós temos muitas dúvidas, então a gente precisa completar isso aí. A gente completa com o fasma,
que é a criação de um mundo. A gente precisa criar um mundo. E diante de uma natureza cheia de mistérios e problemas, a gente precisa criar um mundo a partir da nossa imaginação e da nossa cultura. Quer dizer, o Fasma é a criação da cultura, é a criação da religião e da cultura ao mesmo tempo. A religião é o religare, que é o quê? A religação do ser humano com o cosmos. Que os animais não têm esse problema, eles já estão conectados com o cosmos a partir da sua biologia. A gente nasce com o DNA pronto, entendendo todo o universo. O ser humano não entende o universo quando ele nasce. Então a gente precisa de uma reconexão. Essa reconexão é a nossa base cultural, tá? Então, seres antropomorfos, modificação do ser humano. Seres zoomorfos, animais bestiais, animais tipo unicórnio, zoomorfos tipo sereias, tá? Então, eu já digo aqui que religião e ficção nascem juntas. Desculpa ofender alguém, mas a religião é uma ficção, é uma forma de teorizar o mundo, de explicar o mundo, tentar entender como é que o mundo é feito. Aqui a gente vê sereias, tá? Pinturas gregas, pinturas mediterrâneas, enfim, macedônias, turcas. Aqui a gente narra as lendas dos anos 300 a.C., 600 a.C., por aí. Mas nós temos coisas antes do que isso. Tá? Bom, a religião surge para a domesticação e união humana e precisa repetir seus códigos morais. Como é que a gente vai repetir os códigos morais? Como é que a gente domestica os seres humanos? Como é que a gente repete esses códigos morais? A partir do teatro. Tá? O teatro surge como uma maneira de ensinar o povo quais são as regras morais daquela cultura. Quais são os códigos daquela cultura. Quando a gente está numa situação que é a seguinte: existe uma aldeia, existe abundância de alimentos e, especialmente quando a gente já domestica a agricultura, isso está no livro Germes, Armas e Aço, do Jair Diamond, a gente já consegue deixar uma pessoa da aldeia sem precisar trabalhar. Não é todo mundo que precisa trabalhar. Algumas pessoas podem se dedicar a outras funções que não sejam colheita e caça. Essas pessoas podem ser legisladoras, podem ser mediadoras, podem ser pajés, caciques, podem ser curandeiras, tá? De que tipo. Então essas pessoas elas têm ócio, elas podem se dedicar a outras coisas que são da administração e da configuração daquela aldeia. Essas pessoas elas começam a adquirir poder e ali começa a pirâmide de poder, tá? Ali é a base da exploração do homem pelo homem é a base do poder. E aí nesse lugar, essa pessoa que acumula poder, ela quer continuar acumulando poder indefinidamente. Então ela se coloca numa posição de santa. Ela precisa criar uma religião que diga para as pessoas como deve ser guiada a vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Judeus e árabes têm a mania de lavar as mãos antes de comer. Os judeus, principalmente, começam com essa cultura. Por quê? Porque Deus quer assim. Mas eles não sabiam naquela época que lavando as mãos havia menos chance de contaminação. Mas Deus dizendo assim e ele se preservando mais, então era uma cultura que precisava ser passada adiante. Como a gente ainda não tem a escrita, uma das melhores maneiras de fazer isso é a partir de encenações. E muitos povos já deveriam estar fazendo encenações, mas a gente tem registro disso com o Egito, onde surgem os primeiros teatros, tá, gente? No Egito tem esses primeiros teatros. Fazer um teatro para a reprodução dos mitos, para o povo, certo? Ah, tem os escribas ali, tem coisa escrita, então por que eles não liam? Sim, porque a literatura e a escrita eram para poucos. Os escribas eram cargos altos dentro do Império Egípcio, tá? Que é o império mais longevo que a gente tem na história. Depois a gente vai para esse lugar xarope aqui, que é a Grécia. Ela copiou quase tudo dos egípcios. Tá? Por exemplo, Aristóteles, que é um grego que trouxe a matemática. Hoje já se entende que Aristóteles
pegou muita coisa dos egípcios, certo? Muito bem. Vou continuar isso na próxima aula. O que eu quero que vocês entendam é disso tudo, tá? Existe uma necessidade básica e quando existem necessidades básicas para serem cumpridas, a cultura não tem chance. Tá? Depois que as necessidades mínimas são atendidas, as pessoas começam a imaginar o mundo, porque nós somos uma mente vazia. Depois que a gente imagina o mundo, começa a disputa por quem detém a narrativa. Quem detém a narrativa detém o poder. Então, deter a narrativa é um ato de poder. Por isso que cinema é usado, às vezes, como soft power, né? Que é quando um governo investe bastante em cultura, porque assim, além de ter um povo domesticado, a gente tem turismo, certo? Pela venda dos produtos fabricados internamente. É isso por enquanto, primeira aula. Eu preciso de um feedback de vocês para entender como é que as coisas estão indo. E eu agradeço aqui até a próxima.